O tempo, indiscutivelmente, é o fator mais importante nos investimentos. Então, começar cedo é sempre melhor do que começar mais tarde. Só que eu vou te dar uma resposta que não tem a ver com investimento aqui. Mas pensando também nessa questão financeira, porque entendo o seguinte: você é um cara que está abaixo da média de idade do meu público. Meu público tende a estar ali nos seus 30, 35 anos. E para essas pessoas faz todo sentido, elas que estão no auge da produtividade, pegar parte do que elas ganham, poupar esse dinheiro, investir, para que as suas versões do futuro, que serão menos produtivas do que ela, que terão menos pique, que vão precisar de mais dinheiro, suas versões aposentadas, possam viver bem. Então veja que elas pegam o dinheiro de hoje e emprestam para essas versões do futuro. Agora você com 18 anos, você ainda está pouco produtivo, você ganha pouco. Então você investir esse dinheiro para o seu eu de 30, por exemplo, utilizar, é emprestar da sua versão pobre para a sua versão mais rica. Não faz muito sentido. Pô, Bruno, mas com o tempo esses 2 mil eles vão crescer se forem bem investidos. Sim, vamos supor que em 7 anos eles dobrem. Mais do que isso, em vez de virar 4, vire 5 mil. Pô, muito legal, mas daqui a 7 anos talvez você consiga ganhar isso em um único mês. Ou até muito mais do que isso, dependendo de que caminho você tome na vida. Agora o ponto é que você só terá 18 anos, 19 anos, 20 anos, uma vez só. Então, por exemplo, tem oportunidades que eu acho que elas são para aquele momento. Quando eu tinha um pouco mais do que a sua idade, eu era primeiro da minha turma no exército, eu pude fazer um intercâmbio em West Point, e depois eu passei um mês na Europa, fui para a Itália numa missão diplomática, e pude passar mais 3 semanas lá. E aquilo tinha que ser feito naquela fase, mochilão pela Europa, pagar 10 euros para poder dormir num albergue, que hoje não teria como eu fazer esse tipo de coisa, porque eu tô velho, tô chato, né? Lençol tem que ser muito bom. Naquela época não tinha, então deu para conhecer muita coisa por um custo barato, e aquilo mudou minha cabeça. Eu falei de West Point, não expliquei o que era, é a Academia Militar Americana, do Exército. E aí eu fiquei 2 meses lá, durante a semana eu tinha instrução, ia pra acampamento, etc. E fim de semana geralmente estava liberado. Aí pra Nova York, pra Washington, com mais 9 amigos meus do Exército também que foram comigo pra aquela missão. E na Europa também, eu tava com outros amigos da mesma faixa de idade. Então, é naquela época que isso tem que acontecer. Porque depois com 30, tá todo mundo trabalhando em coisas diferentes, vai ser difícil reunir uma galera pra fazer isso. Então, essas oportunidades, elas são para aquela faixa. Não quer dizer que você não possa fazer depois, mas fazer depois, na minha opinião, vai ser pior. Até porque você vai ter contato com uma cultura diferente, com 20 anos, vai ver coisas diferentes, negócios diferentes. E isso pode impactar até na escolha de carreira que você irá fazer depois. Então, eu acho que o melhor investimento que você pode fazer com esses 2 mil reais não é financeiro. É em alguma experiência, por exemplo, uma dessas viagens, para ver como é que é o mundo. Para descobrir mais do mundo e de si mesmo também. Como vocês que me acompanham aqui sabem, ou deveriam saber, eu gosto muito da Grécia Antiga, dos filósofos, da mitologia, e os gregos usavam a palavra prudência, num sentido diferente daquele que nós usamos hoje. Tinha até uma deusa para personificar a prudência, era Metis, foi uma das primeiras esposas de Zeus, mãe de Atena, a deusa do conhecimento e da guerra. E prudência hoje é quase um sinônimo de não ação. Você vê a pessoa falando assim, não vou fazer tal coisa, não vou investir em ações, em Bitcoin, porque eu sou uma pessoa prudente. E para os gregos não era isso, prudência não era não agir, era agir, porém, na hora e da maneira certa. Então, como eu disse, eu acho que certas coisas na vida, elas têm um tempo ideal para acontecer. E uma pessoa prudente é essa pessoa que aproveita o tempo da maneira certa. Então, para muita gente aqui, poxa, tá mandando ele gastar os 2 mil reais, que imprudente. Não, tô mandando ele gastar esses 2 mil numa certa experiência na hora certa. Essa é a minha visão.